prévia, do PIB do Banco Central indica alta de 2,3% no primeiro trimestre de 2021. Somente em março, porém, foi registrada uma queda de 1,59% no nível de atividade, interrompendo uma série de 10 meses de alta. Divulgação oficial do PIB será feita pelo IBGE em 1º de junho. O Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), teve alta de 2,30% entre janeiro e março deste ano, em comparação aos 3 últimos meses do ano passado. O número foi divulgado nesta quinta-feira, 13, e calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação, para comparar períodos diferentes. No último trimestre do ano passado, o aumento foi de 3,17%, quando a comparação é feita com o resultado do primeiro trimestre de 2020, o IBC-BR indica uma alta de 2,27% sem ajuste sazonal. Em 2021, a economia brasileira iniciou o ano em expansão, mas com desaceleração no ritmo de crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre. O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-BR do Banco Central é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB, mas os números oficiais do PIB do primeiro trimestre serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) somente em 1º de junho. Apesar da alta do PIB nos 3 primeiros meses deste ano, o resultado de março foi negativo. Segundo o Banco Central, o nível de atividade, medido pelo IBC-BR, registrou queda de 1,59% no mês retrasado. Com isso, foi interrompida uma sequência de 10 meses de crescimento, registrada entre maio do ano passado e fevereiro de 2021. Na comparação com março de 2020, o IBC-BR registrou uma expansão de 6,26%, segundo o Banco Central, no acumulado dos 12 meses até março de 2021, porém, houve queda de 3,37% sem ajuste sazonal. Com a queda registrada em fevereiro, o IBC-BR atingiu 140,16 pontos. Mesmo assim, permaneceu acima do patamar registrado antes da pandemia, 139,96 pontos em fevereiro de 2020. O resultado do nível de atividade acontece em meio à pandemia do novo coronavírus, que começou a atingir a economia de forma mais intensa em março do ano passado. A partir de maio de 2020, os indicadores começaram a mostrar uma retomada da produção e das vendas, e os números oficiais confirmaram a saída do cenário recessivo. Para tentar evitar um impacto maior da pandemia do PIB e auxiliar os desassistidos, o governo Bolsonaro anunciou, no ano passado, uma série de medidas, com impacto de 524 bilhões de reais nos gastos públicos. De fevereiro deste 2021 em diante, porém, a economia tem sido atingida pela segunda onda do coronavírus, que gerou um maior nível de distanciamento social por conta do aumento de contaminações e de mortes. Os resultados do IBC-BR são considerados uma prévia do PIB, porém, nem sempre mostraram proximidade com os dados oficiais do Produto Interno Bruto. O cálculo dos dois é um pouco diferente. O indicador do BC incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos, mas não considera o lado da demanda, incorporado no cálculo do PIB do IBGE. O IBC-BR é uma das ferramentas usadas pelo BC para definir a taxa básica de juros do país. Com um menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente haveria menos pressão inflacionária. Com a alta recente da inflação, o Banco Central promoveu, em março, o primeiro aumento da taxa básica de juros em quase 6 anos, de 2% para 2,75% ao ano. Na semana passada, o BC elevou novamente a taxa básica,
que avançou para 3,5% ao ano, e indicou que a taxa deve subir para 4,25% ao ano em meados de junho. Os analistas das instituições financeiras estimam que a taxa subirá mais nos próximos meses, atingindo 5,5% no fim de 2021, e 6,25% no fim de 2022.